informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Fiscalização da gripe aviária na fronteira com a Bolívia começou ontem. Com custo de 27% maior, Mato Grosso do Sul deve plantar 2.300.000 hectares na safrinha. Governo quer distribuir sobras da Ceasa para famílias carentes. Ferrovia Malha Oeste vai seguir sucateada por mais 2 anos. E o TRF mantém condenação de dono de frigorífico. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da Agro ADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a Agro ADL. Ligue 67 3428 1767. Agro ADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Previsão de chuva forte agora de manhã em Dourados região. Aberturas de sol à tarde e mais chuva até a noite desta sexta-feira. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com os seguintes preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 265 pela arroba do boi gordo e R$ 245 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 73 e a de soja a R$ 155, informou a Agro ADL. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao Centro de Treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O alerta é da IBRAF, a Associação Brasileira do Feijão. Especuladores e alguns corretores agitam o mercado com todo tipo de bobagem. Vai sobrar, vai faltar feijão no país. Mas lá no prato todo dia tem feijão. Portanto, passados alguns dias da tentativa de distorcer a realidade de preços, lá estão de volta os R$ 350 para o feijão tipo 8 e até R$ 380 para o tipo 9. Penso, informou a IBRAF, de quem foi ludibriado pelas fake news tem todo o direito de mover uma ação por perdas e danos contra grupos de WhatsApp que agem de maneira a causar prejuízo constantemente. Fiscais da Iagro reforçaram ontem a fiscalização sanitária na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, em Corumbá. O objetivo é evitar contaminações da gripe aviária e manter o Brasil como área livre da doença. Os trabalhos de vigilância e fiscalização serão concentrados no posto Esdras, em Puerto Quijarro, na Bolívia, e no Buraco das Piranhas, base da Polícia Militar Ambiental em Corumbá. Os agentes estão realizando vistorias em todos os veículos, conforme o protocolo do Ministério da Agricultura e Pecuária, e repassando orientações sobre a gripe aviária. A campanha preventiva vai alterar o que pode ser feito para evitar a disseminação da doença, além de esclarecer a gravidade da gripe aviária e quais cuidados devem ser tomados. A notificação de foco da doença em Cochabamba, na Bolívia, acendeu a luz de alerta para todo o nosso país, explicou o secretário estadual de Desenvolvimento, Jaime Verruc. O superintendente da Superintendência Federal de Agricultura no estado, Celso Martins, disse que o Brasil ainda é reconhecido internacionalmente como área livre de gripe aviária, mas desde o ano passado têm surgido focos em países da América Latina. Fomos cercados pela presença da doença na Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina e Uruguai, disse o Celso Martins. Resolução do governo federal aprovou prorrogação por 24 meses do processo de relicitação da Ferrovia Malha Oeste, atualmente sob responsabilidade da Rumo Malha Oeste S.A. O aumento do prazo faz parte de acordo firmado com o Estado para definir o modelo ideal da bitola da estrada férrea, a largura padrão da via férrea, a bitola. Com uma previsão de plantio de 2.300.000 hectares, foi lançada nesta quarta-feira, em Campo Grande, o Projeto Mais Milho, que marcou a abertura nacional do plantio da safrinha de milho em Mato Grosso do Sul. Durante a palestra O Cenário do Milho no Brasil e em MS, o diretor executivo da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Glauber Silveira, lembrou que nos últimos 50 anos, a área plantada com o grão aqui no estado cresceu 17 vezes, enquanto a produção aumentou 48 vezes e a produtividade do milho saiu de 30 para 93 sacas por hectare nesse período. Para André Dobashi, presidente da AproSoja MS, devido às adversidades climáticas, os agricultores trabalham com uma janela apertada para plantar o milho de inverno. Então é preciso, mais do que nunca, se calçar na ciência para garantir uma boa safra. Dobashi lembrou que esse ano o custo de produção do milho aumentou 27%, com fertilizantes, mecanização e outros insumos, chegando a R$ 1.600 por hectare. O calendário de plantio do milho segundo a safra se estende até 31 de março, de acordo com determinação do Ministério da Agricultura. Para o secretário Jaime Verruc, do Meio Ambiente e Desenvolvimento, estamos vivendo uma revolução na cultura do milho em Mato Grosso do Sul. E não digo apenas no tamanho da safra, que nesse ano deve crescer 5%,
e com previsão de mais de 11 milhões de toneladas produzidas. O secretário se referiu ao encadeamento da produção e agregação de valor a outros produtos, como etanol de milho, com a chegada de indústrias como a Impasa de Dourados e a Neomilho em Maracaju. Em relação ao ano passado, o plantio do milho, devido ao aumento de chuvas nesse período, já está com um atraso de 15%. Hoje, Mato Grosso do Sul tem entre 4% e 5% da área prevista de milho plantada. O governo do estado busca criar uma proposta de reutilizar alimentos, principalmente verduras, legumes e frutas, rejeitados pela Ceasa, a central de abastecimento em Campo Grande. Na manhã desta quarta-feira, o projeto, que visa distribuir sobras em bom estado para famílias em vulnerabilidade social, foi apresentado ao secretário estadual de Desenvolvimento, Jaime Verruc, e para a primeira-dama, Mônica Riedel. A iniciativa buscará criar um banco de alimentos in natura que seriam desperdiçados pelos comerciantes da Ceasa por falta de demanda ou condições estéticas, mas que permanecem adequados ao consumo humano e contêm suas características nutricionais preservadas. Hoje, a Ceasa conta com 66 permissionários, 100 comerciantes ligados à Coop Grande e 35 produtores da agricultura familiar que produzem algo em torno de 720 mil quilos ao ano de sobras que viram adubo para compostagem. O processo de relicitação da ferrovia Malha Oeste, que atravessa Mato Grosso do Sul de leste a oeste, chegando em Corumbá, foi prorrogado por mais 24 meses. A resolução, que dá mais prazo para o governo federal levar adiante o processo de escolha de um novo operador da estrada de ferro, foi publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira e foi assinada pelos ministros Rui Costa da Casa Civil e Renan Filho do Transportes. O novo prazo de conclusão do processo de relicitação começa a contar deste mês de fevereiro até fevereiro de 2025. Até lá, não há garantia alguma de que nesse período haverá alguma obra de reforma na ferrovia, que foi a primeira no território de Mato Grosso do Sul. Nos planos anteriores, os estudos deveriam ser concluídos já nesse primeiro trimestre de 2023, mesmo período em que seria realizada a consulta pública, em que seriam prospectados eventuais interessados em tocar a ferrovia. No terceiro trimestre deste ano, estariam previstos um acórdão do Tribunal de Contas da União e, posteriormente, o lançamento do edital de concessão. O leilão ocorreria até o fim deste ano e o contrato, na previsão anterior do plano de parcerias de investimentos, já no primeiro trimestre de 2024. Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, manteve a condenação do empresário Reginaldo da Silva Maia, dono do frigorífico Bife Nobre em Campo Grande, acusado de praticar crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. A primeira condenação determinava que o empresário deveria cumprir pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, pagando 200 dias multa no valor unitário de R$ 440. Na revisão da sentença, divulgada na quarta-feira, o desembargador Nino Toldo reduziu a pena e os dias multa. Agora, o empresário está condenado a cumprir pena de 5 anos, 4 meses e 15 dias em regime semiaberto, 18 dias multa no valor unitário de meio salário mínimo. Além disso, 121 veículos da empresa foram confiscados em favor da União. A superfície de água aumentou no Pantanal em 2022, de acordo com o levantamento do Mapa Biomes, divulgado na quarta-feira. Mesmo com um pequeno alívio na régua de medição do nível do rio, o atual número segue na parte negativa e a seca ainda preocupa ambientalistas.
Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Pacheco defende compensação para estados desde que consumidores não paguem a conta. Uma comissão de governadores se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir uma compensação financeira pelas perdas de arrecadação após a redução da cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e transporte público. Ao manifestar apoio à demanda dos governadores, Rodrigo Pacheco declarou que os consumidores não deverão pagar por esse prejuízo. Segundo cálculos do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Economia ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, o governo federal deve 45 bilhões de reais para os governadores. Mas a equipe econômica estaria disposta a compensar 22 bilhões de reais de forma parcelada. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou que ainda não há um consenso sobre o valor devido pela União e o prazo para ser quitado. Estamos discutindo o valor dessa compensação, porque há divergências na fórmula de fazer esse cálculo, porque envolve um gatilho, envolve correção monetária, envolve também qual é a metodologia em relação ao ano, ao semestre, porque nós estamos exatamente conversando muito com o governo federal para chegar num termo que todos concordem, tanto a União quanto os 27 governadores. E já estamos tomando a iniciativa de conversar com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário para que esse eventual acordo entre estados e União seja também avalizado pelos outros dois poderes. Confiante no entendimento com o governo federal, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ressaltou que os repasses financeiros são urgentes. Se faz necessário que nós possamos resolver a situação que os estados vivem hoje. A perda de receitas foi brutal em decorrência da mudança da legislação do ICMS. O fato é que nós precisamos agora, nesse primeiro semestre, de medidas que possam mitigar os impactos que os estados vêm tendo. Além da compensação financeira, os governadores querem excluir os combustíveis da lista de bens essenciais com o ICMS reduzido, conforme lei em vigor. Da Rádio Senado, Érica Christian. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen vai garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.